Quero 4 caminhões Scania, pago agora, disse o mecânico sujo de graxa. Mas tudo era uma armadilha. Ninguém naquela concessionária podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Seu Francisco Olmedo acabava de entrar pela porta principal com seu macacão azul de mecânico, as mãos calejadas de trabalhador de oficina e uma maleta metálica que carregava com naturalidade. Tinha 59 anos, cabelo grisalho penteado para trás, barba branca bem aparada e caminhava com a segurança tranquila de quem conhece seu ofício. Mas havia algo em seus olhos, algo que os vendedores não captaram de imediato, uma firmeza silenciosa, uma autoridade que não combinava com sua roupa de trabalho. E nos próximos 40 minutos, esse homem revelaria algo que mudaria completamente a forma como aquela filial operava. Carolina Vega estava terminando sua segunda semana como vendedora, 27 anos, entusiasmada, ainda nervosa com cada cliente novo. Quando viu seu Francisco entrar com seu macacão manchado e aquela maleta velha, sentiu algo estranho, não desprezo, curiosidade, porque havia algo na forma como esse homem caminhava, uma confiança que não combinava com sua aparência humilde. Álvaro Mendes levantou os olhos do computador. 36 anos, 3 trimestres consecutivos como vendedor do mês, ego inflado, viu o mecânico e sorriu com suficiência. Já sabia como isso terminaria. Mais um curioso perdendo tempo. Laura Rivas, 30 anos, elegante e calculista, deixou seu café sobre a mesa. Olhou seu Francisco de cima a baixo. Macacão sujo, botas de trabalho, maleta enferrujada. Conclusão instantânea. Não é cliente real. Tomás Duarte observava de seu escritório de vidro, 42 anos, gerente frio e autoritário. Levava 10 anos no negócio. Conhecia os compradores de verdade quando os via, e esse não era um deles. Seu Francisco caminhou direto até o primeiro Scania. Vermelho, brilhante, novo, imponente, rodeou-o devagar, tocou o paralama com familiaridade, verificou os pneus, agachou-se para ver a suspensão, passou ao segundo caminhão, branco, fez o mesmo, terceiro, quarto. Cada inspeção durava exatamente 90 segundos, metódico, profissional, como se estivesse avaliando algo que conhecia por dentro. Carolina aproximou-se primeiro, jovem, sem preconceitos ainda. Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo? Seu Francisco olhou-a, aqueles olhos cinzentos penetrantes. Quero comprar esses 4 caminhões. Hoje, pago em dinheiro. Carolina sentiu um arrepio. 4 caminhões Scania. Dinheiro. Mais de 2,5 milhões de reais numa única transação. De um mecânico desconhecido. Sem hora marcada, sem papéis, sem empresa visível. Claro, senhor. Deixe-me avisar meu supervisor. Caminhou rápido até Álvaro. Voz baixa, urgente. Álvaro, tem alguém que quer comprar 4 unidades. Diz que paga em dinheiro hoje. Álvaro soltou uma risada curta, incrédulo. 4 unidades quem? Carolina apontou para seu Francisco. Álvaro olhou, viu o macacão, a maleta, as mãos trabalhadoras, e seu sorriso ficou condescendente. Eu cuido disso, Carolina. Você vai terminar a papelada do outro cliente. Levantou-se, ajeitou sua gravata cara, caminhou até seu Francisco com passos lentos, seguros, arrogantes. Laura seguiu-o com o olhar. Tomás saiu de seu escritório, os 3 convergindo lentamente para o homem do macacão azul. Seu Francisco esperava tranquilo, firme, com aquela maleta metálica na mão esquerda, e nenhum deles sabia que nos próximos minutos tudo o que acreditavam saber sobre julgar pessoas iria desmoronar, porque seu Francisco Olmedo não era um mecânico comum, era algo completamente diferente. E o que estava prestes a revelar iria expor algo que vinha acontecendo há anos naquela concessionária, algo que a matriz precisava saber urgentemente. A armadilha acabava de começar. Antes de revelar o que ninguém esperava, me ajude com algo rápido. Dê aquele like agora, se inscreva porque estas histórias valem a pena. E comente, estou aqui com sua cidade e país para saber de onde me assiste. Faça isso porque seu Francisco está prestes a mostrar algo que mudará tudo naquela concessionária. Like, inscrição, estou aqui, vamos lá. Álvaro chegou até seu Francisco com aquele sorriso profissional que ocultava desdém. O mesmo sorriso que usava com clientes que considerava perdedores de tempo. Laura ficou a alguns metros observando. Tomás descia lentamente as escadas de seu escritório, todos convergindo para o mecânico do macacão azul. Boa tarde, senhor.
disse Álvaro com um tom educado, mas condescendente. Minha colega me disse que está interessado em nossos caminhões. Vem em nome de alguma empresa, algum transportador o enviou para fazer orçamento. Seu Francisco olhou-o diretamente nos olhos sem pestanejar, sem se intimidar. Não venho em nome de ninguém, quero comprar 4 caminhões. Esses 4 hoje pago em dinheiro. Álvaro manteve o sorriso, mas por dentro já estava descartando este cliente dinheiro, hoje sem empresa, sem referências. Tudo soava à fantasia de alguém que sonhava ter caminhões, mas não tinha ideia de como o negócio funcionava. Entendo, senhor. Olha, esses caminhões são unidades de alta qualidade. Cada um tem um valor de aproximadamente R$650 mil. Estamos falando de mais de 2,5 milhões no total. Geralmente, nossos clientes vêm com financiamento aprovado, cartas de crédito ou pelo menos hora marcada com documentação corporativa. Seu Francisco não se abalou. Sua expressão permaneceu tranquila, firme. Não preciso de financiamento. Tenho o dinheiro. Quero fechar hoje. Laura aproximou-se mais, curiosa. Agora algo na segurança desse homem não se encaixava com sua aparência. Tomás chegou até eles, olhou seu Francisco de cima a baixo, macacão manchado, botas gastas, maleta velha, mãos de trabalhador, e tomou o controle da situação como sempre fazia. Boa tarde, disse Tomás com voz autoritária. Sou Tomás Duarte, gerente desta filial. Entendo que tem interesse em nossos caminhões. Permita-me explicar como funciona nosso processo de vendas. Primeiro, precisamos verificar capacidade de pagamento. Segundo, revisar documentação fiscal. Terceiro, agendar uma reunião formal com nosso departamento de crédito. Isso não é como comprar um carro usado, senhor. São unidades comerciais de alto valor. Seu Francisco deixou sua maleta no chão, cruzou os braços e falou com uma calma que contrastava com a tensão crescente. Entendo seu protocolo, mas eu não vim solicitar crédito, vim comprar. Tenho o dinheiro disponível. Posso fazer a transferência hoje mesmo ou trazer o dinheiro em espécie se preferirem, vocês me digam. Tomás soltou uma risada breve, incrédula. Olhou para Álvaro, depois para Laura, os três compartilhando o mesmo pensamento. Esse homem estava delirando, ou pior, era algum tipo de golpista buscando informações para cometer fraude. Olha, senhor, disse Tomás com um tom mais firme. Aprecio seu interesse, mas preciso ser honesto com o senhor. Este não é o lugar para fantasias. Se quer informações sobre nossos caminhões, com prazer damos folhetos. Mas se está falando sério sobre comprar 4 unidades, preciso ver respaldo financeiro real. Uma conta bancária, uma empresa registrada, algo concreto. Seu Francisco não se mexeu, não se defendeu, não se alterou, simplesmente perguntou com a mesma calma de sempre. Estão me dizendo que não posso comprar porque pareço mecânico? O silêncio foi desconfortável. Álvaro olhou para outro lado, Laura baixou os olhos, Tomás manteve sua postura autoritária, mas sentiu o peso da pergunta. Não é isso, senhor, respondeu Tomás tentando soar razoável. É que temos protocolos, não podemos processar vendas deste tamanho sem documentação adequada. Entenda, somos uma empresa séria. Seu Francisco assentiu lentamente, como se estivesse tomando nota mental de cada palavra, cada gesto, cada olhar. Depois agachou-se, abriu sua maleta metálica e tirou algo que fez os 3 vendedores franzirem a testa. Um dispositivo digital, um tablet corporativo com o logo da Scania na tela inicial. Permitam-me me apresentar corretamente, disse seu Francisco enquanto ligava o tablet. Meu nome é Francisco Olmedo, sou auditor corporativo da Scania. Levo 20 anos avaliando filiais em toda a região e durante os últimos 3 meses, esta concessionária recebeu 7 reclamações formais de clientes que foram discriminados por sua aparência, trabalhadores independentes, pequenos empresários, gente humilde que economizou durante anos para comprar seu primeiro caminhão, e todos reportaram o mesmo. Padrão, foram tratados com desdém, ignorados ou diretamente rejeitados sem sequer ouvirem sua proposta. O ar ficou denso, pesado, como se alguém tivesse sugado o oxigênio do showroom. Álvaro sentiu seu estômago se contrair. Laura abriu os olhos com horror crescente. Tomás, pela primeira vez em anos, não soube o que dizer. Seu Francisco deslizou o dedo pela tela, mostrou documentos, relatórios, gravações de áudio, fotografias. Levo 3 dias visitando esta filial, continuou seu Francisco com voz calma mas firme. Na segunda-feira vim vestido de terno, me trataram como rei, me ofereceram café, me mostraram todas as unidades,
Me deram desconto sem nem pedir. Na terça, vim vestido como taxista. Me ignoraram durante 40 minutos quando finalmente alguém me atendeu. Foi para me dizer que esses caminhões não eram para transporte público. Hoje vim como mecânico e em menos de 10 minutos já estão me dizendo que não posso comprar porque não pareço ter dinheiro. Carolina observava de sua mesa, sentindo uma mistura de alívio por ter tratado seu Francisco com respeito e horror pelo que estava presenciando. Senhor Duarte, disse seu Francisco olhando diretamente para o gerente. O senhor tem 10 anos nesta empresa. Fechou vendas milionárias, tem excelentes números, mas também tem o índice mais alto de reclamações por discriminação de toda a região, e isso é inaceitável. Tomás tentou recuperar o controle. Sua voz tremeu levemente. Senhor Olmedo, isso é um mal-entendido. Nós não discriminamos ninguém. Simplesmente seguimos protocolos de segurança financeira. Seu Francisco negou com a cabeça. Não, senhor Duarte. O senhor não segue protocolos. O senhor julga pessoas por sua roupa. E isso custou a esta empresa centenas de milhares em vendas perdidas, porque esses clientes humildes que vocês rejeitaram foram para a concorrência, e lá sim venderam para eles, lá sim os trataram com dignidade. Laura tentou intervir, nervosa, desesperada. Senhor Olmedo, eu só segui as orientações do gerente. Seu Francisco interrompeu-a com gentileza, mas firmeza. Senhorita Rivas, a senhora tem 30 anos, 10 anos em vendas, é inteligente, profissional, sabe perfeitamente quando algo está errado e escolheu seguir o jogo porque era mais cômodo que confrontar a injustiça. Álvaro estava pálido, suando, seu ego inflado, esvaziando como um balão furado. E agora o que vai acontecer? Perguntou com voz mal audível. Seu Francisco guardou seu tablet, fechou sua maleta e olhou os 3 vendedores com aqueles olhos cinzentos que agora revelavam décadas de experiência avaliando pessoas. Agora vou escrever meu relatório. A matriz tomará decisões, mas antes de ir quero que saibam algo. Esses clientes humildes que vocês rejeitaram são os mais leais, os que mais cuidam de seus caminhões, os que recomendam a marca para outros, os que constroem impérios do zero. E vocês os perderam não por falta de dinheiro deles, mas por falta de humanidade de vocês. Virou-se, caminhou até a porta, mas antes de sair parou, olhou para Carolina, que continuava em sua mesa, e falou-lhe à distância. Senhorita Vega, a senhora foi a única que me tratou com respeito nos 3 dias, não porque soubesse quem eu era, mas porque simplesmente trata bem todas as pessoas. Isso está no meu relatório também, como uma nota positiva. Carolina sentiu lágrimas se formando, não de tristeza, mas de validação. Seu Francisco empurrou a porta de vidro. O calor de fora o recebeu, e enquanto caminhava até seu carro, tirou seu celular, discou um número, esperou 2 toques. Réu Francisco, terminei a avaliação da filial norte. Confirmou as reclamações. Envio o relatório completo esta noite, sim. Recomendo intervenção imediata. Desligou, subiu em seu carro, um Scania último modelo que havia estacionado 3 quarteirões longe, para que ninguém o visse, e foi embora. Dentro do showroom, o silêncio era ensurdecedor. Tomás olhava para o chão. Álvaro tremia. Laura chorava. Carolina respirava fundo. E todos sabiam que nada voltaria a ser igual. Passaram-se 5 minutos em completo silêncio. 5 minutos que pareceram 5 horas. Tomás continuava de pé no mesmo lugar imóvel. Álvaro havia se sentado em sua mesa, com a cabeça entre as mãos. Laura limpava suas lágrimas com um lenço de papel e Carolina observava tudo de seu pequeno cubículo, processando o que acabara de presenciar. O telefone de Tomás vibrou, uma ligação recebida, número corporativo, matriz. Sua mão tremeu ao atender. Tomás Duarte, disse com voz quebrada. A voz do outro lado era séria, fria, direta. O diretor regional. Tomás escutou durante 2 minutos sem interromper. Seu rosto ficou cinzento. Quando desligou, suas pernas mal o sustentavam. Álvaro olhava-o com olhos suplicantes. O que disseram? Tomás sentou-se lentamente, respirou fundo. Auditoria surpresa. Amanhã às 8 da manhã vão revisar todos os nossos registros de vendas, todas as interações com clientes. Tudo. Laura soltou um soluço abafado. Álvaro fechou os olhos. Carolina continuava em silêncio, mas agora entendia por que o ambiente sempre havia sido tão tenso, por que certos clientes eram tratados como realeza, enquanto outros eram despachados em segundos.
De repente, a porta principal se abriu. Entrou um homem de uns 50 anos, calça jeans gasta, camisa xadrez, boné, mãos calejadas, rosto curtido pelo sol, carregava uma pasta manila velha debaixo do braço. Os 4 vendedores olharam-no e algo mudou no ar. Boa tarde, disse o homem com sotaque caipira. Vim perguntar sobre um Scania. Estou procurando meu primeiro caminhão. Economizei 5 anos, trago o dinheiro pronto. Ninguém se mexeu, ninguém falou. O silêncio era avassalador. O homem esperou alguns segundos, olhou os caminhões reluzentes, as mesas elegantes e depois olhou os vendedores que o observavam como se fosse um fantasma. Tem alguém que possa me atender? Perguntou com voz humilde, mas firme. Carolina foi a primeira a reagir. Levantou-se de sua mesa, caminhou até o homem com um sorriso genuíno. Bom dia, senhor. Claro que posso ajudá-lo. Meu nome é Carolina. Seja bem-vindo. O homem sorriu aliviado. Obrigado, moça. Me chamo Estevão Paredes, tenho uma pequena fazenda, transporto produtos agrícolas e preciso de um caminhão confiável. Carolina guiou-o até os caminhões, explicou as características de cada modelo, falou de potência, capacidade de carga, consumo de combustível, tratou-o exatamente como teria tratado qualquer empresário de gravata, com respeito, com profissionalismo, com dignidade. Álvaro observava a cena de sua mesa e pela primeira vez em anos sentiu vergonha real. Vergonha de todas as vezes que havia julgado alguém pela roupa. Vergonha de todos os clientes que havia rejeitado sem sequer ouvir sua história. Laura também observava e lembrou algo que sua mãe lhe havia dito quando começou em vendas. Trate cada cliente como gostaria que tratassem seu pai. Seu pai era carpinteiro, mãos trabalhadoras, roupa simples, dinheiro honesto, e ela havia esquecido. Tomás olhava pela janela de seu escritório. 10 anos nesta empresa, 10 anos subindo degraus, 10 anos perseguindo números e esquecendo pessoas. E agora tudo desmoronava, não por um concorrente, mas por sua própria arrogância. Carolina continuava conversando com Estevão. Ele tirou sua pasta manila. Dentro havia documentos, comprovantes de poupança, extratos bancários, tudo organizado com cuidado, tudo mostrando que esse homem havia planejado esta compra durante anos. Tenho 700 mil reais economizados, disse Estevão com orgulho humilde. Posso dar 50% de entrada hoje e financiar o resto em 3 anos. Meu histórico de crédito é limpo. Carolina revisou os documentos. Tudo estava em ordem, impecável. Esse homem era exatamente o tipo de cliente que qualquer concessionária gostaria. Responsável, preparado, comprometido. Senhor Paredes, disse Carolina com entusiasmo genuíno, seus documentos estão perfeitos. Podemos processar sua solicitação imediatamente. Gostaria de fazer um test drive? Estevão sorriu com aquele sorriso de alguém que esperou esse momento durante anos. Sério, posso dirigir um? Claro, senhor, deixe-me pegar as chaves. Carolina caminhou até a área de chaves, passou pela mesa de Álvaro, seus olhares se cruzaram, e naquele momento, sem palavras, Álvaro entendeu algo fundamental. Ele poderia ter sido quem atendesse Estevão, poderia ter fechado esta venda, mas teria rejeitado este cliente nos primeiros 30 segundos. Laura aproximou-se de Carolina enquanto ela preparava a papelada. Carolina, disse Laura com voz suave, posso ajudar, preciso preparar os documentos de financiamento. Carolina olhou-a, viu sinceridade em seus olhos, viu arrependimento, viu alguém tentando mudar. Sim, Laura, por favor, prepare o pacote de financiamento e faça um orçamento com as melhores condições que possamos oferecer. O senhor Paredes merece nosso melhor serviço. Laura assentiu e, pela primeira vez em meses, sentiu-se bem com seu trabalho. Estevão subiu no Scania vermelho, o mesmo que seu Francisco havia inspecionado antes. Carolina sentou-se no banco do passageiro, explicou os controles, o funcionamento do motor, os sistemas de segurança. Estevão escutava com atenção absoluta, fazia perguntas inteligentes. Dirigiram durante 20 minutos pelas ruas próximas. Estevão dirigia com cuidado, mas com confiança. Conhecia caminhões, havia dirigido vários como motorista para outros, e agora, finalmente, estava dirigindo o seu, bem, quase o seu. Quando voltaram ao showroom, Estevão estava decidido. Este é o caminhão que quero. Quando podemos fechar o negócio? Carolina sorriu.
Podemos iniciar o processo hoje mesmo. Em 2 ou 3 dias úteis teríamos a aprovação do financiamento e em 1 semana você poderia estar levando seu caminhão. Estevão estendeu a mão. Negócio fechado, senhorita Carolina. Obrigado por me tratar com respeito. Visitei outras 3 concessionárias esta semana e em nenhuma me trataram como a senhora. Carolina apertou sua mão sentindo que estava fazendo algo certo, algo importante. Quando Estevão saiu do showroom, caminhou até sua caminhonete velha estacionada do lado de fora. Mas antes de subir, viu um homem apoiado num carro, seu Francisco, o auditor esperando por ele. Como foi? Perguntou seu Francisco. Estevão sorriu. Me trataram perfeitamente. Especialmente uma vendedora jovem chamada Carolina. Me atendeu como se eu fosse um cliente importante. Seu Francisco assentiu. Fez anotações em seu tablet, porque Estevão Paredes não era um cliente real. Era outro auditor disfarçado fazendo um segundo teste no mesmo dia. E acabara de confirmar algo importante, que a mudança era possível, que as pessoas podiam aprender, que a dignidade podia ser ensinada. No dia seguinte, às 8 da manhã, 3 carros estacionaram em frente à concessionária. Desceram 6 pessoas, ternos formais, pastas, tablets. A equipe de auditoria corporativa da Scania, dirigida por uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto, olhar penetrante. Adriana Solis, diretora regional de conformidade. Tomás esperava-os na entrada. Não havia dormido a noite toda. Álvaro e Laura chegaram 30 minutos antes do horário habitual, ambos pálidos, nervosos. Carolina chegou pontual como sempre, mas desta vez com uma calma que os outros não tinham. Bom dia, disse Adriana com voz profissional mais firme. Sou Adriana Solis. Viemos realizar uma auditoria completa desta filial. Precisaremos de acesso a todos os registros de vendas dos últimos 2 anos, todas as gravações, todos os e-mails, e entrevistaremos cada membro da equipe individualmente. Tomás assentiu. Claro, tem acesso completo a tudo. A equipe distribuiu-se pelo escritório. 2 auditores instalaram-se na sala de reuniões, revisando documentos digitais. Outros 2 começaram a revisar as gravações de segurança, e 2 mais começaram as entrevistas. Laura foi a primeira a ser chamada. Entrou no escritório onde haviam instalado o centro de entrevistas, sentou-se diante de Adriana. As mãos tremiam levemente. Senhorita Rivas, começou Adriana, me conte sobre sua experiência trabalhando aqui. Como descreveria a cultura de vendas desta filial? Laura respirou fundo. Sabia que este era o momento da verdade. Podia mentir, podia se defender ou podia ser honesta. Senhora Solis, disse Laura com voz trêmula, mas decidida. Cometi erros graves durante anos, segui práticas discriminatórias, julgava os clientes por sua aparência e fazia isso porque assim me ensinaram quando cheguei, porque era a norma aqui. Mas isso não justifica, me envergonho profundamente. Adriana tomava notas sem julgar, apenas ouvindo. Pode me dar exemplos específicos? Laura fechou os olhos e começou a lembrar. O transportador de frutas que veio há 6 meses. Roupa simples, sotaque rural. Ela o havia despachado em 5 minutos. Ele nunca voltou. A senhora que procurava um caminhão para seu negócio de mudanças, Laura nem sequer lhe mostrou as unidades. O jovem empreendedor que economizava desde os 18 anos, Laura tratou-o com condescendência. Cada história doía mais que a anterior. Por que acha que isso acontecia? Perguntou Adriana. Laura pensou cuidadosamente. Porque medíamos o sucesso só em números, vendas fechadas, comissões. Ninguém nos avaliava por como tratávamos as pessoas, só por quanto vendíamos. E aprendemos que era mais fácil focar em clientes que pareciam ter dinheiro. Era mais rápido, menos esforço, mas era desumano. Adriana assentiu. Obrigada por sua honestidade, senhorita Rivas. Pode se retirar. Laura saiu sentindo um peso estranho. Não era alívio. Era simplesmente a sensação de ter dito a verdade pela primeira vez em anos. Álvaro foi o seguinte. Entrou com a cabeça baixa, sentou-se e antes que Adriana pudesse fazer a primeira pergunta, ele falou. Sei por que estão aqui e sei que provavelmente vou perder meu emprego, mas quero que saiba algo. Ontem, quando seu Francisco nos confrontou, senti vergonha real pela primeira vez em minha carreira. E ontem à noite, não consegui dormir pensando em todas as pessoas que rejeitei, todas as oportunidades que destruí. Sua voz quebrou. Meu pai era encanador, trabalhava com as mãos.
Chegava em casa sujo, cansado, mas era o homem mais honesto que conheci. E eu me transformei em alguém que teria desprezado meu próprio pai se tivesse entrado aqui. Isso me destrói. Adriana observava-o tomando notas, avaliando cada palavra. O que faria diferente se tivesse outra oportunidade? Álvaro levantou os olhos. Seus olhos avermelhados mostravam sinceridade. Trataria cada pessoa que entrasse por aquela porta como se fosse meu único cliente do ano. Não importa sua roupa, não importa seu sotaque, não importa nada, exceto seu interesse genuíno, porque isso é o que deveria fazer desde o início. Pode se retirar, Sr. Mendes. Tomás foi o último, o gerente, o líder, o responsável final. Entrou sabendo que sua carreira de 10 anos provavelmente terminaria nos próximos minutos. Senhor Duarte, disse Adriana com tom mais sério. O senhor é o gerente, o líder, o que tem a dizer? Tomás olhou diretamente para Adriana sem desculpas. Falhei completamente. Criei um ambiente onde a discriminação era tolerada, onde os números importavam mais que as pessoas, onde o sucesso era medido só em vendas e não em dignidade. Recebi as reclamações, os comentários, e os ignorei porque meus números eram bons, porque a matriz me parabenizava, porque estava ganhando prêmios. Fez uma pausa. Mas os números não contam toda a história. Não mostram quantas pessoas saíram daqui humilhadas. Não mostram quantos sonhos destruímos. E isso é responsabilidade minha, só minha. Adriana fechou sua pasta, recostou-se na cadeira. Senhor Duarte, em meus 20 anos avaliando filiais, vi de tudo. Fraude, corrupção, assédio, discriminação sistemática. O que encontro aqui é sério, muito sério, mas também vi algo que não vejo seguido. Reconhecimento genuíno do erro, arrependimento real e disposição para a mudança. Tomás não se atrevia a respirar. Sua equipe será sancionada, isso é inevitável, mas também vejo potencial para a transformação, especialmente na senhorita Vega. Ela representa o que esta empresa precisa e vocês três podem aprender com ela se estiverem dispostos. Está me dizendo que... Não estou dizendo nada ainda. Tenho que terminar de revisar tudo, consultar a matriz e tomar uma decisão. Mas quero que saiba algo. Esta empresa não precisa de vendedores perfeitos. Precisa de vendedores humanos. E ontem, apesar de todo o mal, vi um lampejo de humanidade quando a senhorita Vega atendeu o Sr. Paredes. Tomás assentiu lentamente. Se me derem uma segunda chance, vou aproveitá-la, prometo. Promessas são fáceis, Sr. Duarte. Ações são o que conta. Adriana levantou-se. A entrevista havia terminado. Do lado de fora do showroom, seu Francisco observava de seu carro. Havia cumprido seu trabalho, havia exposto o problema, havia documentado tudo. Agora cabia a outros decidir. Mas enquanto observava, viu algo que lhe deu esperança. Carolina saindo para almoçar e Laura e Álvaro caminhando junto com ela conversando, não como colegas forçados, mas como pessoas que acabavam de viver algo transformador juntas. A mudança era possível, lenta, dolorosa, mas possível. 3 semanas depois, a concessionária parecia diferente. Não fisicamente. Os mesmos caminhões, as mesmas mesas, o mesmo piso polido. Mas o ambiente havia mudado. Algo invisível, mas palpável, flutuava no ar. Adriana Solis havia entregue seu relatório final e as decisões haviam sido tomadas. Tomás Duarte foi removido como gerente, não demitido, mas realocado para uma posição sem pessoal sob seu comando. Teria que reconstruir sua carreira do zero, demonstrar com ações que havia aprendido a lição. Álvaro Mendes recebeu uma suspensão de 30 dias, sem remuneração, e ao retornar teria que completar um programa de capacitação em diversidade e inclusão. Seu ego inflado havia sido esvaziado permanentemente. Laura Rivas recebeu uma advertência formal em seu dossiê, mas também uma segunda chance, porque sua honestidade durante a entrevista havia mostrado arrependimento genuíno. E Carolina Vega foi promovida a supervisora de vendas, a mais jovem na história daquela filial, porque havia demonstrado que o respeito não se negocia, que a dignidade não tem preço, que tratar bem as pessoas não é uma estratégia de vendas, é simplesmente o correto. O novo gerente chegou numa segunda de manhã. Seu nome era Ricardo Campos, 52 anos, 30 anos na indústria, reputação impecável e uma filosofia simples que compartilhou em sua primeira reunião com a equipe. Cada pessoa que entrar por aquela porta merece respeito. Não porque seja cliente potencial, mas porque é pessoa,
Se aprenderem isso, as vendas virão sozinhas. Se não aprenderem, não importa quantos caminhões vendamos, teremos fracassado. As primeiras semanas foram difíceis. Álvaro continuava em suspensão. Laura caminhava de cabeça baixa. A equipe estava desmoralizada, mas Carolina trabalhava o dobro treinando, ensinando, modelando o comportamento que queria ver. E lentamente, as coisas começaram a mudar. Numa quarta à tarde, entrou uma senhora de uns 60 anos, vestido florido simples, sandálias confortáveis, bolsa de tecido, caminhava devagar olhando os caminhões com uma mistura de admiração e nostalgia. Laura, que havia retornado de sua reflexão forçada, viu-a entrar, e por um instante seu antigo instinto lhe disse que essa senhora não era cliente real, mas depois lembrou tudo o que havia passado, tudo o que havia perdido, e caminhou até ela com um sorriso genuíno. "Boa tarde, senhora. Bem-vinda. Em que posso ajudá-la?" A senhora sorriu com ternura. "Obrigada, minha filha. Vim ver os caminhões. Meu marido dirigiu Scanias durante 40 anos. Faleceu há 6 meses. E eu só queria ver um de novo. Lembrá-lo." Laura sentiu um nó na garganta. Essa senhora não vinha comprar. Vinha lembrar, homenagear, sentir perto alguém que amou. "Claro, senhora. Venha. Mostro nossos caminhões. E se quiser, pode subir em um, sentir o volante, o banco, tudo o que seu marido tocou durante tantos anos." A senhora começou a chorar suavemente, lágrimas de gratidão, de surpresa, de alívio por ser tratada com humanidade. Passaram 40 minutos juntas. Laura mostrou-lhe cada caminhão, explicou as melhorias técnicas, os novos sistemas, as comodidades modernas. A senhora escutava com atenção, fazendo perguntas inteligentes, porque havia vivido essa vida ao lado de seu marido. Conhecia os caminhões por dentro. Quando a senhora foi embora, não comprou nada. Não deixou informações de contato. Não tinha intenção de voltar, mas saiu com o coração cheio. E Laura ficou com uma lição que nunca esqueceria, que as vendas não são a única coisa que importa, que às vezes o mais valioso que você pode dar a alguém é dignidade, respeito, humanidade. 2 dias depois, essa senhora voltou, mas não sozinha. Trouxe seu filho, um homem de 35 anos, empresário de transporte procurando expandir sua frota. "Minha mãe me contou como a trataram aqui", disse o filho. "E isso me diz tudo o que preciso saber sobre esta empresa. Quero comprar 3 caminhões e quero trabalhar com a moça que atendeu minha mãe." Laura fechou a venda maior de sua carreira, mas pela primeira vez a comissão não foi o mais importante. Foi saber que havia feito o certo, que havia honrado a memória de um homem que nunca conheceu, que havia dado dignidade quando não havia obrigação de fazê-lo. Seu Francisco recebeu o relatório de acompanhamento 3 meses depois de sua auditoria inicial. Os números mostravam melhora, mas não em vendas, em satisfação de clientes, em comentários positivos, em recomendações. E isso era mais valioso que qualquer recorde de vendas. Ligou para Carolina numa tarde. "Senhorita Vega, é Francisco Olmedo. Só queria parabenizá-la. A mudança que está liderando nessa filial é exatamente o que esta empresa precisa. Continue assim." Carolina sorriu. "Obrigada, senhor Olmedo. Mas eu só estou fazendo o que minha mãe me ensinou. Tratar todos como gostaria que me tratassem. Sua mãe deve estar muito orgulhosa." "Está sim." A armadilha de seu Francisco havia funcionado, mas não como castigo, mas como catalisador, como espelho que forçou pessoas a verem no que haviam se transformado e lhes deu a oportunidade de mudar. Alguns a aproveitaram, outros não. Mas a mensagem ficou clara. Num mundo que constantemente julga pelas aparências, a verdadeira força está em ver além, em reconhecer humanidade onde outros só veem superfície. E essa lição valia mais que qualquer venda. Escuta, se chegou até aqui é porque esta história realmente te tocou. E isso significa algo, a maioria já foi embora, mas você ficou. Então, preciso pedir algo importante. Dê like neste vídeo agora mesmo. Se inscreva porque trago histórias assim toda semana. Histórias que fazem você pensar diferente. E comente mais histórias para que eu saiba que assistiu até o final e para que eu continue trazendo conteúdo como este. Só quem realmente valoriza estas histórias chega até aqui. Você é um deles. Like e inscrição. Mais histórias nos comentários. Nos vemos na próxima.